o Banco Central abriu essa investigação aqui, ó. Põe no link 1 aí, põe na tela. Abriu uma investigação interna, tá? Para poder apurar aí as condições em que essa história do Banco Master ela foi conduzida, tá? Então, todas as denúncias, só agora o Banco Central resolveu tomar uma iniciativa, mas tudo bem, a gente parabeniza a iniciativa, pode abrir a matéria aí, a gente parabeniza a iniciativa do Banco Central, baixa a matéria, isso. A gente tem aí, ó, abriu investigação interna, ela é sigilosa, para apurar a condução do caso do Banco Master pela autarquia. O objetivo é verificar eventuais falhas no processo de fiscalização e de liquidação extrajudicial da instituição, do Daniel Vorcar. De acordo com aqui o G1, a auditoria sigilosa começou logo depois da liquidação do banco, no ano passado. A abertura foi decretada pelo Gabriel Galípolo. Um dos objetivos é descobrir por que a área técnica demorou para detectar o aumento das operações de risco do Master. Após a abertura da sindicância, os chefes do Departamento de Supervisão Bancária, Beline Santana e o Paulo Sérgio, foram afastados dos cargos. Até o momento não há acusações contra eles. O BC informou que os dois servidores seguem trabalhando, mas não mais nos cargos de confiança em que atuavam. Beline Santana é autor de um ofício encaminhando ao Ministério Público, relatando aí uma operação suspeita na compra das carteiras de crédito fraudulentas do Master, pelo Master lá para o BRB, que acabou sendo desfeita. Tá? A decisão foi tomada por ele sem prévia instauração de processo administrativo sancionador. A gente tem, ontem eu publiquei um artigo trazendo justamente algumas questões para debate. E, como vocês me conhecem, eu aqui não passo pano para ninguém. Se eu achar que precisa algo ou alguém precisa ser questionado, questionado será. Então, eu demonstrei ontem nesse artigo, coloca aí das relações perigosas, né, entre aqui o Campos Neto, o André Esteves e o diretor que fez a liquidação do Master, o Renato. Tá? Põe na tela a matéria. E aí é o seguinte, o que eu estou dizendo aqui, estou mostrando aqui, pode abrir, por favor, pode abrir. Esse rapaz aí é o Renato Dias de Brito, que se aposentou agora em dezembro, tá? Ele foi indicado para a diretoria pelo Campos Neto. Pode abrir a matéria aí, abre a matéria. Olha aí, ó. Porque o Estadão ontem ele manchetou que o Campos Neto sabia dos problemas de liquidez do Banco Master, mas resistiu à liquidação. O que o jornal não diz é que o ex-presidente do Banco Central deixou o seu pupilo, Renato Dias de Brito Gomes, para fazer o serviço. O Renato é apontado, inclusive, por diferentes reportagens aí como o herói da Globo e benfeitor de André Esteves, mas entrou na autarquia pelas mãos do Campos Neto, mesmo sem ter qualquer experiência anterior na área. Como assim, Cláudio? Não é possível. É possível. Quem bancou a indicação, inclusive, no Senado foi o então senador MDBista Fernando Bezerra Coelho, tá? Líder na época do governo Bolsonaro. E eu critiquei muito quando ele foi escolhido líder do governo Bolsonaro. Tá? Já na ocasião, chamava a atenção o currículo do Renato, que até ali reunia o quê? Apenas experiências acadêmicas, Felipe. Um mestrado da PUC, um doutorado em Illinois e uma licença de supervisor de pesquisa em economia lá em Toulouse, na França. Zero experiência de mercado, nem como agente, nem como regulador. Ainda assim, ele assumiu o comando da diretoria de organização do mercado financeiro ali. Uma caneta, inclusive, que é considerada, às vezes, mais poderosa que a do próprio presidente. Hoje, do presidente do Banco Central. Hoje, isso está bem evidente. Com essa caneta, o Renato barrou a compra do Master pelo BRB. Eu não estou entrando aqui no mérito, mas nas relações, tá? E a gente não pode ser ingênuo. Renato barrou a compra do Master pelo BRB, multou o Master ao menos 2 vezes, redigiu a regra que restringiu o uso do FGC, desenquadrando o banco e forçando a buscar recursos lá nos RPPS, impediu uma solução de mercado prestes a ser sacramentada. Com a mesma caneta, determinou o afastamento do Vorcar dos negócios e a venda urgente dos ativos bilionários para o BTG. Com a mesmíssima caneta, repassou ao banco do André Esteves as massas falidas no Nacional e do Econômico, numa operação que permitirá ao banqueiro lucrar por baixo 10 bilhões com os FCVS e prejuízos fiscais. Tá? Aqui ele aparece, aqui o André Esteves participando de uma call no BTG com o Campos Neto aqui. O Campos Neto participando com o André Esteves, e aí lembrando, pode baixar, tá? Vale lembrar que em 2019, tá? O André Esteves cometeu a indiscrição, comentando com clientes VIPs
que o então presidente do BC havia lhe telefonado para perguntar sua opinião sobre a taxa Selic. O episódio levou o Senado a convocar o Campos Neto a dar explicações e olha ele de novo aí, o Fernando Bezerra atuou para transformar a convocação em convite, reduzindo a pressão e o desgaste sobre o caso. Pelo visto, o ex-presidente do BC acabará tendo de dar novas explicações sobre sua relação com Esteves, além dele próprio, né, e do ex-diretor. O mandato de Renato encerrou-se em dezembro, caso a CPMI do Master Reis seja mesmo instalada, eles serão convocados. Então, a gente precisa entender se o Banco Central é técnico, independente, no papel, só no papel, ou se também, na realidade, ele consegue ter essa autonomia. A gente sabe que a autonomia é recente, precisa ser conquistada, não adianta só o papel. E como é que ela é conquistada? Bom, aí precisa de fiscalização, precisa da identificação de atos que possam ser questionados, que possam parecer mais políticos do que são, tá? E precisa ter investigação de fato. Só assim a gente vai conseguir entender, separar o joio do trigo e falar, olha, tem que criar uma nova regra para impedir esse tipo de coisa, tem que mudar, né, uma determinada resolução aqui para não... Olha, a indicação desses não tem que ver como é que passa no Senado e tal. A gente precisa debater. A gente não pode se privar de debater a autonomia real, tá, e a formal do Banco Central, justamente pela importância que o Banco Central tem na regulação do mercado, no controle da moeda. Felipe, a sua opinião? Sobre o currículo do diretor, ele tem aparentemente uma formação muito boa. Eu conheço professores da Universidade de Illinois, tenho amigos que fizeram doutorado lá, ou pós-doutorado. Quem tem a teoria, quem conhece bem a teoria e sabe analisar dados, tem tudo basicamente já. Só que tem algumas coisas que precisam de uma malandragem adicional, vamos dizer assim, que você não aprende na academia, você só aprende sujando as mãos, pegando no trabalho mesmo e fazendo. A audiência que não me conhece, eu sou bacharel, mestre, doutor em contabilidade, pesquiso na área de mercado de capitais, manipulação do mercado, assimetria informacional em geral. E sou professor da Universidade Federal da Paraíba, e antes da universidade eu já tinha experiência de mercado. Durante o meu tempo na universidade eu fazia meus trabalhos de consultoria e coisas desse tipo. Mas o que me trouxe aqui para São Paulo foi porque eu senti falta de ter uma formação diferente. E foi por isso que eu vim para São Paulo. Não vim aqui buscando dinheiro, eu vim buscando aprender essa malandragem que eu achava que eu não tinha. Então, é difícil você colocar uma pessoa que tem uma formação técnica sólida, acadêmica muito boa, num cargo como esse que precisa de malandragem. Esse cargo precisa ter a malandragem de entender ali os malandros. Você precisa ter a malandragem para poder combater os malandros, não tem jeito. Então, eu acho que, até naquela entrevista que Cláudio citou, que eu fiz, né, eu citei que talvez o Banco Central tenha demorado demais para atuar no caso do Banco Master. E aí, isso foi na segunda, na terça-feira, começaram a sair notícias relacionando o Roberto Campos Neto com a situação, mas, de fato, eu acho que sim, acho que o Banco Central demorou demais para agir, era muito claro para todo mundo que conhece o mercado financeiro que o caso do Banco Master não era um caso normal, era um caso muito atípico, para não dizer outra coisa. Então, de fato, demorou. Eu acho que sim, o Banco Central é independente, mas as escolhas de quem vai fazer parte da equipe é do cara que foi escolhido pelo presidente, que passou na sabatina, etc. Então, existe independência, autonomia financeira não, independência de decisão sim, porém, talvez a gente precise passar por um tempo aí de educação dos futuros presidentes do Banco Central para que eles escolham pessoas mais adequadas para o cargo. E a equipe técnica do Banco Central é muito boa. Eu conheço algumas pessoas que trabalham no Banco Central. A equipe técnica é muito boa, mas eles não podem fazer tudo, né? Infelizmente. Ari, quero a sua opinião. Eu concordo com o Felipe. Eu vou fazer acrescentar algumas coisas. A equipe técnica do Banco Central, a pirâmide técnica do Banco Central, eu conheço bem, ela é excelente. O diretor
o diretor do banco, diretor da área, ele é uma decorrência das informações que ele recebe da equipe técnica. O controle bancário é feito todos os dias. Todos os bancos fecham balanço e mandam informações ao Banco Central todos os dias. Se tem uma coisa que o Banco Central não pode dizer é que desconhece. E eu vivi isso porque eu, como secretário de Previdência Complementar, onde eu tinha os fundos de pensão, e na época nós operávamos juntos, qualquer problema numa instituição financeira me era relatado pelo Banco Central. Na época, a Diretoria de Mercado de Capitais, que hoje não existe mais, o Irã Siqueira Lima, entrava em contato comigo. Diretor, olha, temos um problema aqui. Ou seja, nós no governo, nós que estávamos no órgão de controle, mantínhamos essas informações em off. Todo esse tipo de informação, ela é obrigatoriamente em off. Porque uma informação disso que passe ao mercado pode criar um problema seríssimo. Então, este aspecto tem que ser relevado nessa questão. Em relação aos aspectos da atuação do diretor, do ponto de vista técnico, eu dou pela minha experiência, quando você tem um colegiado e um grupo de fiscalização e controle, é importante que você faça um mix entre pessoas com experiência de campo e pessoas com formação acadêmica cada vez mais nova. Este currículo que o Felipe colocou é perfeito. Eu sempre gostei de ter gente de alto nível técnico e de grande experiência de campo, para poder mesclar as duas situações. Ou seja, nem só o campo, nem só quem está no dia a dia, e influenciado pelo dia a dia, influenciado pelo mercado, tem razão, como que ele tem que saber das novas tendências. Como, por exemplo, nós estamos vendo hoje. O mercado financeiro deu um cavalo de pau no mundo inteiro. Ontem, por exemplo, a decisão do FED e do Copom são antagônicas, de certa forma. Eu acho, por exemplo, que o mercado, a Faria Lima, não leu ainda as novas diretrizes do FED. Ou seja, então, hoje nós temos mudanças extremamente radicais. E isso o Banco Central tem que atender. Agora, da fiscalização e a oportunidade de intervir, ela é muito do dia a dia e ela nunca é uma decisão isolada. O presidente do Banco Central não tem essa decisão, o diretor não tem, porque é um conjunto isto. E muitas vezes você vai protelando, você diz, olha, não dá porque o problema da intervenção, da liquidação causado por isso pode ser maior. Eu aqui não tenho condições de julgar. Concordo com o Cláudio, e principalmente ante as novas visões que está se tendo do mercado financeiro mundial. Tem que se rever, reestudar, voltar a limpo toda uma série de condições hoje, para auxiliar o mercado, para melhorar o nosso sistema financeiro, porque o mercado financeiro, a moeda, é um patrimônio tão forte para um país quanto o seu próprio território. Não se pode transversar nisso, não se pode brincar com isso. Eu estou gostando muito das colocações do Felipe, como jovem. Para te dar uma ideia, Felipe, quem era meu presidente de Banco Central, o Geraldo Langoni, com quem eu conversava. Você talvez não tenha nem tenha ouvido falar dele de livros. Ministro Mário Henrique Simonsen, você vê Roberto Teixeira da Costa. Ou seja, é um tempo muito anterior. Mas eu conheci o professor Irã Siqueira. O Irã Siqueira Lima. Foi meu... Professor de contabilidade. Nós conversamos todos os dias. Olha, fundo de pensão e mercado de capitais. Imagina a inter-relação que tem. Então, é isso importante. Então, eu vejo essa. Eu concordo muito com essa colocação, e por isso eu estou aqui, com essa colocação provocativa do Cláudio Dantas. Tem que provocar, tem que trazer. Deixa eu aproveitar que vocês dois estão se aliando aí, ao vivo, pelas afinidades que possuem, né? E eu faço minha autocrítica também. Vocês acham que eu desconfio demais? Porque, assim, quando saiu essa história do Campos Neto conversando
né, sobre juros, com o André Esteves, um homem que já foi investigado justamente por ter acesso à informação privilegiada, né, na época do governo do PT, lá dos primeiros mandatos, eu achei super esquisito e eu critiquei demais. Porque, sei lá, eu fico achando que tem alguma coisa errada, né? Se você coloca ali o presidente do Banco Central, que está cuidando do juros, está cuidando, e ele fica conversando, tendo conversas privadas com banqueiros, né? Ele diz que não tem problema nenhum. Eu me lembro que ele foi a convite, né, no Congresso, e disse que não, que é normal, que a gente faz esse debate, é aberto, etc. e tal. Mas a gente não sabia da relação, a gente não sabia da ligação. A gente soube da ligação porque o André Esteves usou isso numa call com seus clientes. E a gente sabe que acesso à autoridade para um agente de mercado, ô Felipe, tem um valor enorme. Porque se você está querendo que as pessoas ponham dinheiro no teu banco, ponham dinheiro nos fundos que você tem, comprem os instrumentos financeiros que você vende, invista naquilo que você está ali colocando. Se você quer fazer isso e você diz que tem acesso a quem decide, é claro, é igual o sujeito que vai precisar entrar com uma ação no STF e ele tem a escolha. Ele vai botar o dinheiro dele numa banca de advogados normal, técnica, ou vai botar o dinheiro na banca do parente do ministro. Da mesma maneira, no mercado, você vai botar o dinheiro na banca, no banco do banqueiro que tem acesso, que é amigo do dono do game, ou você vai botar em qualquer outro. Eu quero a tua opinião, quero ouvir o Ari, rapidamente, sobre isso. Não é ilegal, né, efetivamente, mas eu não acho que é uma coisa muito boa. Eu não faria de forma alguma. Se eu fosse presidente ou diretor do Banco Central ou da CVM, até por conta disso eu nunca seria indicado, eu nunca conversaria com ninguém. Todas as entrevistas, todas as palestras, todas seriam transmitidas ao vivo para todo mundo tem que ter acesso à mesma informação ao mesmo tempo. Essa é uma característica básica de um mercado de capitais dito eficiente, né? Que deveria ser eficiente. Todo mundo tem que ter acesso à mesma informação ao mesmo tempo. Não acho que é uma coisa legal, não. Ainda que, vamos considerar que André Esteves não teve acesso à informação privada de Roberto Campos. Ainda assim, ele pode ser usado isso pode ser usado como uma espécie de marketing, de captação, para trazer clientes justamente por isso. Eu vou investir com esse cara aqui no banco dele, porque ele tem acesso direto ao presidente do Banco Central. O erro, na minha visão, não é de André Esteves, ele está no papel dele de fazer de conseguir o que ele precisa para o negócio dele. O erro é de Roberto Campos Neto ou de qualquer outro presidente da CVM, diretor da CVM, do Banco Central, que faz esse tipo de reunião privada e que a gente não fica sabendo de nada. Acho que é muito ruim e eles deveriam ser proibidos de dar esse tipo de fazer esse tipo de evento, na minha visão. Ari. Isso é muito difícil quando você é autoridade, você chegar e dizer assim, não, eu não vou conversar com ninguém. Você não pode. Você não pode negar um telefonema, não pode. Eu vou contar para você um episódio que aconteceu comigo. Eu estava num coquetel da Bolsa de Valores de São Paulo, numa roda, e tem uma pessoa falando na roda. Disse assim, não te preocupe, amanhã eu vou estar com o Ari Alcântara. Eu estava na roda. Vou estar com o Ari Alcântara em Brasília, assim, e eu na roda. Porque eu tenho acesso a ele, assim. O cara falou, eu digo, muito prazer, Ari Alcântara. O cara tomou um susto. Ele estava falando que ia falar comigo, e eu não sabia quem era. Isso é muito comum. Tem um outro caso também que eu vou contar a vocês, aconteceu também comigo. Tinha um banco em situação difícil, e eu sabia da situação difícil do banco, estava sendo contactado. E o meu pai tinha conta nesse banco. Na véspera, eu fui informado pelo Irã que no dia seguinte o Banco Central tomaria de medidas. E fui passar o fim de semana com meu pai. E meu pai me disse, olha, estou com conta aqui, assim, não vai acontecer nada com o banco. Eu fiquei calado. Não falei para o meu pai. No dia seguinte, o Banco Central entrou em liquidação e meu pai perdeu os depósitos dele lá. Assim é que uma autoridade tem que funcionar. Tem que ter a descrição
tem que ter a capacidade de ter liberdade de contar com todo mundo, sabendo que ela, por definição, é uma pessoa direita e honesta. E não importa a opinião dos outros, ele tem que ter essa consciência. É assim que funciona. Não é um código de ética, não é esta ou aquela que vai mover uma pessoa, porque um telefonema público ou contado na imprensa é fácil. Agora, aquele mesmo telefonema pode ser privado no escurinho do cinema. Então, honestidade não se compra em farmácia. Bom, você tem que ter. Então, eu contei 2 casos meus como autoridade. Quando eu tive, padre, eu tive várias situações onde você, quando no governo, você tem informação privilegiada e discricionária e não pode usar. Eu acho que, assim, por dever de cautela e de precaução, se você é presidente do Banco Central, você vai conversar sobre algo, inclusive com um banqueiro que já foi preso, eu acho que você tem que se cercar de medidas que garantam que você está fazendo ali uma conversa republicana institucional. Compliance. É compliance, é isso aí. Então, assim, grava, bota testemunha, etc, etc. O que não dá é para fazer conversa, como você falou ali, conversa no escurinho do cinema. Especialmente porque nós vivemos uma época, e aqui no Brasil, parece que ela nunca acaba, né, em que as relações entre público e privado, na maior parte dos casos, ela acaba se revelando espúria. E eu digo mais, se tudo que está relacionado a esse caso master, que virou realmente aí um leading case, tá? Se tudo que está relacionado ao caso master, se as coisas fossem claras, técnicas, nós não estávamos tendo essa conversa. E é justamente o contrário. Tudo que envolve o caso master é tudo escondido, é tudo envolvendo poderosos, é tudo envolvendo conversas secretas, são agendas fora, agendas não registradas, né? São reuniões fora da agenda, envolvendo o presidente da República, envolvendo o presidente do Banco Central, envolvendo o ministro da Economia, da Fazenda, envolvendo ex-ministros lobistas fazendo lobby. Então, eu sinto muito. Uma coisa é a gente falar da teoria, outra coisa é a gente falar da prática. Não há nada nesse caso que não seja questionável. Por isso que, desde o início, quando a Globo veio com aquela conversa fiada, estão ameaçando o Banco Central, estão atacando o Banco Central. Não, o Banco Central merece ser questionado, escrutinado pela sociedade, como todos os outros órgãos deste país. Exatamente. Porque nós bancamos. E eu nunca vou concordar com qualquer tentativa de restrição de direitos e de liberdade de expressão, de imprensa e de crítica. Então, assim, e hoje isso está provado que eu estou certo, que eu estava certo desde o início. Porque a cada dia surge uma pena, né, uma galinha nova, um galinheiro inteiro, cada dia que você puxa vem um novelo gigantesco, de gente enredada, de gente muito poderosa enredada. Quer dizer, é ex-ministro do Supremo, é atual ministro do Supremo, é ex-ministro da Fazenda, é atual ministro da Fazenda, é ex-presidente do Banco Central, é atual presidente do Banco Central, é banqueiro, é ex-banqueiro. Está todo mundo, de alguma maneira, conectado nisso. É governador, ex-governador. Então, o que está faltando é justamente luz. E luz aqui no sentido mais amplo, é luz do escrutínio público e de iluminação. Porque o Brasil permanece nas trevas, nas mãos dessas pessoas. A gente não vai conseguir evoluir como sociedade enquanto esta sociedade ela não evoluir para compreender o que está acontecendo. Por isso que a gente está lançando a Sociedade Paralela, que você encontra aí nesse QR Code, que é justamente uma comunidade para a formação
política, para que você possa ter conhecimento profundo sobre a máquina pública, sobre como intervir na máquina, sobre o passado, sobre o presente e sobre até o futuro. A gente não faz previsão, mas a gente faz dedução lógica. E assim, e claro, a gente também antecipa movimentos e antecipa informações que muitas vezes elas vão poder vir a público ali adiante. Então, quem quiser, hoje a gente vai fazer uma live às 19h, entra aí e já faça a sua inscrição, tá? Vamos fazer um bate-papo, você vai poder ter liberdade para me perguntar, para me questionar, etc. Eu vou responder a todas as perguntas, ou a pelo menos a maior parte delas.